Bom dia, pessoal. Retomando aqui nossas aulas de iniciação científica, hoje nós vamos tratar basicamente de como organizar ou o que é um texto científico, como exemplos de textos científicos. Vamos lá. Texto científico, como a própria expressão diz, são aqueles produzidos em função de algum tipo de pesquisa científica. É toda a produção textual que vai se reproduzir a partir da compreensão de aspectos ligados à pesquisa científica. E justamente essa produção de pesquisa que vai gerar a produção textual. A pesquisa em si, a pesquisa científica em si, é que vai permitir a produção textual desses tipos de textos científicos. Aí vamos especificamente aí para os tipos aí. O primeiro deles, os projetos de pesquisa, que é um documento que contém as linhas básicas, as ideias principais da pesquisa que se pretende realizar. Segundo a norma brasileira 15287/2011, concebe projeto como descrição da estrutura de um empreendimento a ser realizado. Um projeto é a descrição da estrutura, é aquilo que eu vou descrever, toda uma estrutura que eu pretendo pesquisar. O projeto de pesquisa é você descrever aquilo que vai estudar, digamos assim. E projeto de pesquisa como uma das fases da pesquisa. O projeto em si é o princípio de uma pesquisa mais ampla. Um projeto permite a organização da compreensão de determinados aspectos de uma realidade que se quer estudar. Ele se faz necessário para obter bolsas de estudo ou patrocínio a pesquisas, isso em relação a estudos mais detalhados em universidades ou centros de pesquisa. Ingressar em cursos de pós-graduação, estricto sensu, que é o mestrado ou doutorado, informar o orientador a respeito do que se pretende pesquisar, seja para uma monografia, dissertação ou tese. O chamado projeto de pesquisa é um esboço de um trabalho mais detalhado. Relatório de pesquisa ou técnico-científico. Técnico-científico. Esse tipo de relatório trata-se de um documento em que se relatam formalmente os resultados ou progressos alcançados em uma pesquisa. Ou seja, é um passo a passo que se faz ao longo de uma pesquisa. É uma apresentação de um passo a passo, dos primeiros momentos ou dos momentos seguintes os momentos que se seguem a determinado processo de organização de uma pesquisa mais detalhada sobre determinado aspecto. Aí, justamente, segundo a norma 10719 de 2009, conceitua-se como um documento que descreve formalmente o progresso ou resultado de pesquisa científica e ou técnica. Nesse caso, um relatório é uma descrição daquilo que se está produzindo. A representação do passo a passo. É a representação dos resultados, ou positivos ou negativos. Um relatório é apenas um relato daquilo que se está vivenciando em uma pesquisa. Monografia, em sentido amplo, de acordo com a norma brasileira 6023 de 2002, é assim conceituada: item não seriado, isto é, item completo. É uma produção textual completa que vai ser constituído de uma só parte ou que se pretende completar em números pré-estabelecidos de partes separadas. É um corpo de escrita, de produção escrita, que apresenta uma determinada temática a respeito de um determinado aspecto que um pesquisador está descrevendo. É resultante de uma pesquisa científica, uma monografia em sentido mais estrito, é um texto de primeira mão que traz a identificação, o posicionamento, o tratamento e o fechamento de um tema ou problema, permitindo um aprofundamento de estudo. A monografia deve estar fundamentada na organização e na interpretação analítica de dados, de acordo com os objetivos previamente estabelecidos. Nesse caso, a monografia é um conjunto de ideias de um determinado autor, baseado em estudos, baseado em pesquisas, ou pesquisa
de laboratório, ou pesquisa de campo, ou pesquisa bibliográfica, dependendo daquilo que se está estudando, essa produção de pesquisa científica vai ser absorvida pelo pesquisador e vai ser repassada na forma de texto em um conjunto mais conciso de ideias. Aí o termo monografia. Esses dados podem ser constituídos de verdades aceitas pelas ciências, axiomas, de argumentos de autores que sejam autoridade no sentido abordado, de ilustrações, de testemunhos e inclusive até da própria experiência coerente de quem está realizando a pesquisa. Segundo a norma brasileira 14724 de 2011, traz o nome genérico de trabalhos acadêmicos envolvendo dissertação, tese, trabalho de conclusão de graduação, trabalho de graduação interdisciplinar, trabalho de conclusão de curso ou aperfeiçoamento. É um tipo específico de trabalho que é bastante utilizado em universidades ou em institutos de pesquisa para a apresentação final de um curso. Tem todo um processo de estudo sobre determinada temática, é um trabalho de conclusão de um determinado curso, como ele fala aí, trabalho de conclusão de graduação, ou trabalho de graduação. É uma apresentação de todo um conjunto, de todo um corpo de pesquisa que vai ter uma serventia de apresentar o pesquisador como um estudante de determinado aspecto, ou de determinado ramo científico. Dissertação. Para a obtenção do título acadêmico de mestre, um dos requisitos é a elaboração de uma dissertação. É uma produção textual mais bem elaborada, mais extensa, que tem uma característica principal, que é o aprofundamento que se deve dar à apresentação do assunto. É um tipo de trabalho científico mais bem elaborado e mais complexo. Tese. Defender uma tese é uma das condições para a obtenção do grau acadêmico de doutor, ou já em desuso dos títulos universitários de livre e de livre docente. Quanto ao formato, a tese apresenta dentro dos padrões estabelecidos para trabalhos acadêmicos pela norma brasileira 14724 de 2011, que assim a conceitua. É um documento que apresenta o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um estudo científico e de tema único e bem delimitado. Deve ser elaborado com base em investigação original, constituindo-se em real contribuição para a especialidade em questão. Nesse caso, uma tese é um trabalho único. É um trabalho que tem que ser necessariamente único, que nenhum outro já tenha elaborado. É uma ideia de apresentação de um trabalho de autoria própria, que traga informação nova a respeito de um determinado aspecto, ou de alguma forma venha a provar que um determinado aspecto está sendo contado de forma diferente por outros autores. Aí deve uma tese identificar, situar, tratar e fechar de maneira aprofundada uma questão científica inédita. A sua característica essencial é o ineditismo, por isso que ela é considerada única, ela tem que ser inédita, tem que ser uma produção textual especial, e por isso que é defendida apenas por estar concluindo um curso a nível de doutorado. Aí, resumo, apresenta de modo conciso, coerente e seletivo as informações básicas de um texto já existente. De acordo com a norma brasileira 6028 de 2003, ele deve apresentar concisamente os pontos relevantes de um documento. Trata-se de um trabalho de síntese. O resumo nada mais é do que uma apresentação de um determinado assunto, uma apresentação mais rápida, mais concisa, em poucas palavras, para de alguma forma favorecer a compreensão de um determinado assunto. Dependendo do caráter do trabalho científico que se quer desenvolver, o resumo pode ser de 3 tipos, conforme a norma 6028 de 2003. O primeiro deles é o resumo indicativo. Como o próprio nome está dizendo, ele indica as coisas, indica apenas os pontos principais do texto, sem apresentar dados qualitativos ou quantitativos, não dispensando de modo geral que se consulte o original. Nesse caso, o resumo indicativo ele apenas indica determinadas ideias, indica o que se trata um determinado
um determinado trabalho. O resumo informativo, como o próprio nome está dizendo, ele permite dar informações a respeito do trabalho. Traz informações suficientes ao leitor a fim de que ele possa decidir sobre a conveniência ou não de ler o trabalho na íntegra. Nesse sentido, é um tipo de resumo que permite a compreensão do leitor saber se aquele trabalho científico é válido para o seu conhecimento ou não. Nele se expõe finalidades, metodologia, resultados e conclusões. E o resumo crítico, também chamado de resenha, é uma apresentação de um assunto. As informações, além de serem sintetizadas, são avaliadas, bem como a forma e a originalidade, como foram apresentadas, ou seja, é uma resenha. Interpreta-se, avalia-se o texto original, tecem-se comparações, formulando-se julgamento de valor. É um tipo específico de apresentação de um assunto, é basicamente um trabalho, digamos que um trabalho mais acadêmico de compreensão de determinados assuntos escritos por outras pessoas. É uma espécie de análise sobre um determinado aspecto de um assunto que se quer estudar. Daí o termo resumo crítico, porque você reproduz as informações observadas no trabalho que se estava analisando e faz uma crítica em relação a ele. Se há uma concordância, se você concorda, você fala. Se você discorda, você explica os pontos em que você discorda, apresenta assim o seu julgamento de valor, apresenta assim o que poderia ser melhorado, o que pode ser enriquecido em relação a esse trabalho. Artigo científico tem como objetivo publicar resultados de um estudo. Esta publicação é feita geralmente em revistas especializadas, podendo servir para a divulgação de conhecimentos, de resultados ou de novidades sobre algum assunto, bem como para a contestação, a refutação ou apresentação de outra solução para alguma situação que tenha gerado controvérsia. Não necessariamente é uma publicação que tem que ser colocada em revistas, mas é geralmente isso, principalmente no que diz respeito a pesquisas científicas mais a fundo. Mas um artigo científico é nada mais que a apresentação sobre um determinado tema. Você escreve, você vai reproduzir sobre um determinado assunto. Você vai fazer um escriturário, uma dissertação em relação a determinado assunto. Você vai emitir sua opinião a partir deste seu escrito sobre determinado assunto, determinado tema. De acordo com a norma brasileira 6022 de 2003, o artigo científico pode ser de revisão, quando parte de uma publicação que resume, analisa e discute informações já publicadas, ou pode ser original, quando parte de uma publicação que apresenta temas e abordagens originais. O artigo é um texto de autoria declarada e integral, completo, embora de pequena extensão. Ele é geralmente o máximo de 5 páginas, podendo ultrapassar esse máximo de 5 páginas, mas geralmente ele é pequeno, 2, 3 páginas. Eu coloquei aqui como um máximo de 5 páginas porque é o mais comum, mas existem alguns artigos com um número maior de páginas. Mas a característica principal de um artigo é ser uma apresentação de um assunto um pouco mais restrito, sem tanta explicação. Ele é mais direto, ele é mais claro, é mais conciso. Bem, gente, esse era basicamente aqui a nossa aula de hoje, mas a apresentação dos principais tipos de escritas relacionadas a textos científicos.